Olá, o programa Em Discussão Saúde de hoje vai falar sobre o Dia Mundial da Saúde, comemorado desde 1950, no dia 7 de abril. O tema deste ano é Saúde para Todos. Para essa conversa, eu recebo a doutora Karina Calife, que é médica sanitarista, mestre e doutora pelo Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Também Maria Araci dos Santos, que é diretora do Sindicato dos Trabalhadores Públicos do Estado de São Paulo, e a doutora Paula Orsi, que é psiquiatra especialista em infância e adolescência e também faz parte do programa Médicos Sem Fronteiras. Sejam todas bem-vindas aqui à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Obrigada. Bom, então 7 de abril, né, o Dia Mundial da Saúde. Temos muito o que comemorar ou ainda não? Eu acho que nós temos muito o que comemorar, pensando no nosso sistema de saúde, no SUS. Os ganhos que nós tivemos, os vários avanços que a gente tem na saúde no Brasil, que vem desde o movimento da reforma sanitária até hoje. E se a gente pensa naquilo que se faz no SUS hoje, né? No SUS do jeito que foi pensado, foi idealizado, que é universal, que pretende trabalhar de forma integral, a gente tem sim muito o que comemorar, mas a gente também tem muito o que se preocupar, né, com as mudanças propostas, com a sugestão de diminuição de financiamento para o SUS. Então, a gente tem muita preocupação e muito o que melhorar do ponto de vista do financiamento do SUS e da qualidade da gestão e das políticas públicas específicas. Concorda, Araci? E quando você dá uma olhada em relação ao trabalhador, que a gente sempre briga, né, Karina, em relação a um sistema em que você tivesse o trabalhador do SUS. Não esses vários tipos de contratações que a gente tem diferenciando, inclusive na qualidade do atendimento do SUS. A defesa do SUS, a gente briga muito para que a gente tenha essa carreira, esse quadro de carreira dentro do SUS, né? Para que você possa ter realmente um compromisso maior, se bem que nossos trabalhadores têm esse compromisso. E como tem, diante das políticas que a gente tem enfrentado no último período. Doutora Paula? Claro, tenho certeza que tem muito para comemorar e acho que também é uma lembrança, a gente não pode estagnar. Eu acho que a gente tem que comemorar todos os alcances, mas procurar melhorar sempre. Né? Sempre tem espaço para melhorar e é óbvio que no Brasil tem muito espaço, muita necessidade de melhora também. Mas sim, acho que com certeza temos muito para comemorar. Bom, nós vamos assistir agora uma palavra, né, Bom, vai ser daqui a pouquinho. Bom, vamos lá. A gente tem alguns projetos aqui dentro, né, da Assembleia Legislativa que cuidam, então, dessa questão da saúde, que institui a Semana Estadual também de Saúde, porque quando se fala de um dia especial, um dia mundial ou estadual, enfim, é para levantar as coisas boas, mas também levantar as hipóteses, né? Levantar as questões de que há necessidade de melhora. Araci, como que você vê, assim, o que precisa melhorar ainda? O que você vê todos os dias, né? Algumas mudanças aconteceram quando se fala em município e estado. Isso tem prejudicado? Olha, em questão, se você pegar na linha do SUS, né? O atendimento para nós trabalhadores, nós hoje, dentro da modificação que a gente tem um termo que é municipalização da saúde, o gerenciamento da saúde passou para o município, principalmente a atenção básica, né, a saúde mental, tudo na ponta, na linha de ponta. Alguns hospitais sim, mas é muito poucos, né? Os hospitais continuam com a manutenção do Estado. E aí a precariedade é muito grande, né? Na qualidade do atendimento, a gente sabe do esforço, mas você não tem o suporte estrutural para você poder complementar suas ações enquanto trabalhador, né? E quando você fala de municipalização, nós saímos do gerenciamento do Estado para o gerenciamento da Prefeitura. E aí a gente entra em choques muito grandes, pela própria ação de gestão da Prefeitura e do Estado, né?
Eu que tenho um trabalho dentro da área de saúde mental há quase 30 anos, e sempre trabalhando no Estado, a gente sente muito a diferença da linha de mando. E a linha de mando, quando você esbarra na questão de política, a gente tem uma modificação praticamente a cada 4 anos. Enquanto trabalhador, você está se habituando a fazer um tipo de atendimento, seguindo todos os passinhos que a gente já está acostumado, de dar sempre preocupação com bom atendimento, e aí você muda a linha de direção, você muda a linha de mando, né? Se eu for entrar um pouco mais aprofundado, quando você entra também na questão da remuneração dos nossos salários, que essa é aqui no município de São Paulo, porque eu sou trabalhadora aqui do município, mas tendo a visão do Estado, que aí a precariedade é muito maior, a nível dos municípios, pelos próprios recursos que os municípios não têm, né? E como é feito esse repasse financeiro, e com as novas normas, como a doutora Karina já pontuou, o repasse financeiro para os municípios e para o Estado caiu assustadoramente. E 20 anos não é coisa que não é um dia, né? Não é um dia. E você só vai ter um reajuste, vamos dizer assim, uma reorganização dos serviços. O que nós estamos passando a nível de município de São Paulo e mesmo de Estado é que você não está conseguindo dar um serviço de qualidade, um atendimento. E isso influencia no nosso dia a dia, enquanto trabalhador, enquanto ser humano, enquanto pessoa, porque o desgaste é muito grande. E não temos, a nível de Estado, a gente está com pouco suporte. Por sermos municipalizados, passamos por gerenciamento da prefeitura. O que efetivamente, então, a senhora falou sobre o atendimento, que houve uma piora, mas o que mudou, então, quando é na esfera municipal e esfera estadual? Tem coisas que não são atendidas? O que é? Olha, pode não vir, porque você tem que ter uma referência para o atendimento a nível do município. A dificuldade de você encaminhar para realmente o usuário, né, ou mesmo nós, trabalhadores que fazemos uso do SUS, para um serviço mais especializado, se for necessário. Existe uma demora, existe uma demanda. Existe demanda? Existe, porque à medida que a gente cuida, à medida que você pensa em questão de estar hoje, a nossa faixa etária, ela está se ampliando pelos próprios cuidados que são dispensados. Então, à medida que isso for crescendo, que nós for passando o tempo, nós vamos precisar de mais cuidados, coisas mais específicas. Uma outra situação dentro da saúde que é uma atividade interdisciplinar, que você não se mantenha só com o pessoal da saúde, mas que você abrange educação, o meio ambiente, que você possa pensar que você tem outros atores que atuam com você, né? Facilita você ter uma atividade, vamos dizer, se a gente hoje debate muito a questão do idoso, a gente tem um atendimento específico aonde? Um clube esportivo municipal que você pratica, você faz a interação, a unidade de saúde com esses equipamentos que você tem em redor, que a gente busca sempre esse tipo de atendimento, né? É muito difícil a interlocução, não é do trabalhador da saúde para o trabalhador da educação, para o trabalhador do centro esportivo. É a cúpula, que é muito difícil o diálogo, né? E quando você tem essa possibilidade do diálogo, de você poder implementar, e às vezes os protocolos não são tão formais. Olha, você pode atender, estamos com essa pessoa assim. Então a gente faz muito esse tipo de trabalho, né? Os recursos e infraestrutura, a nível de Estado, eles são bem precários. Da prefeitura aqui em São Paulo, decaiu bastante. Do ano passado para cá, a coisa está muito complicada, né? Está muito difícil. De você conseguir tanto um encaminhamento, de você estar podendo dialogar com outros atores, né? Então, existe essa dificuldade. E mesmo a formação para esse trabalhador. Como nós temos trabalhadores, aí independe se ele é municipal, se ele é estadual ou se ele é de OS. É trabalhador da saúde, né?
A gente até brinca que não é funcionário, nós somos trabalhadores da saúde, né? Não somos servidores, somos trabalhadores. Você dá uma olhada no geral, você vai percebendo que é muita dificuldade de você poder dialogar e você conversar entre si e dar uma qualidade no atendimento, na conta, né? E uma das coisas que a gente tem esquecido no último tempo, que é você ter uma educação permanente e continuada para todos os trabalhadores. E aí eu não estou falando se é gestor ou não, para todos. E a educação, a prevenção, trabalhar a educação, como eu digo, hoje nós não temos os nossos quadros, os famosos educadores de saúde pública, que nós tínhamos um tempo atrás, né? Que esse nos contribuía muito para a discussão, tanto com o usuário, como para a qualidade do atendimento dentro das unidades. Hoje nós não temos mais. Esse cargo foi extinto. Os que estão aí estão se aposentando e não atuam mais na área, pela própria dinâmica. Eu acho que assim, a gente ganhou muito porque a gente aprendeu a, vamos dizer, entre aspas, se virar com a situação, a buscar soluções imediatas no dia a dia. E o dia a dia nos enriquece muito nisso. Essa é a qualidade que a gente tem, de você buscar soluções e estar tendo possibilidade, depende muito do que você tem de gerenciamento, possibilidade de discutir que, olha, esse problema está acontecendo, mas a gente pode resolver. E você vê o resultado. Na área de saúde mental, a gente percebe isso. Não é a médio, é às vezes a um pouquinho longo prazo, mas você tem um retorno muito positivo. Doutora Karina, queria que a senhora explicasse um pouco para a gente o funcionamento do SUS, né? O Sistema Único de Saúde. Nós somos o único país que tem esse sistema unificado, então que atende todo o país, ao mesmo tempo que é bom, tem as suas controvérsias. Me conta um pouquinho. Sim, bom, primeiro eu acho que reforçar um pouco o que a Aracy trouxe para a gente, que é essa questão do caráter interfederativo do SUS, né? Então, o SUS é um sistema de saúde universal, né? Está dentro dos seus princípios a questão da universalidade, da integralidade e da equidade, né? Então, universal significa que qualquer pessoa que esteja no Brasil, de qualquer cidade do Brasil, qualquer imigrante, qualquer pessoa que esteja, tem direito igual à utilização do Sistema Único de Saúde. Isso é uma coisa diferente se a gente trabalhar os sistemas comparados no mundo, né? For comparando aí, por exemplo, o Canadá, que é um país que tem um grande sistema público de saúde, que lá não se permite o sistema suplementar, mas se você for pegar a questão da integralidade, você tem uma diferença, porque lá, por exemplo, você não tem a odontologia e a saúde mental. Então, eu acho que a grande questão do SUS, diferente para o Reino Unido, para a gente pegar países de primeiro mundo, se a gente pegar Cuba também, né? Se a gente pode pegar vários países, você tem um sistema integral, né, um sistema universal, mas que você tem também a suplementarização do setor privado, que é o caso do SUS no Brasil. A gente tem um sistema suplementar de saúde, mas que está sob a responsabilidade do SUS. Então, eu acho que o SUS tem algumas coisas que são muito caras, muito importantes, caras no sentido de importantes, né? Primeiro, ele é universal, ele é para todos. Ele é constitucional, ele está na nossa Constituição. O que significa dizer que a saúde, no caso do Brasil, é um direito de todos e um dever do Estado. Então, essa é uma coisa que diferencia. O que não significa que a gente só tenha responsabilização na saúde do setor público, mas também do setor privado, que suplementa e que está junto nesse. Então, é um papel de todos nós garantir a qualidade desse sistema. Então, eu sou uma defensora inabalável do SUS. Eu realmente acho que é um sistema de saúde muito bonito. A questão da integralidade significa que a gente tem que atender as pessoas do jeito que elas precisam ser atendidas. Então, se sua necessidade de saúde for uma informação, for o uso de um preservativo, se sua necessidade for uma vacina, for um atendimento, um diagnóstico, ou até a reabilitação da saúde. Então, eu acho que essa é uma outra coisa. As pessoas têm que ser atendidas na sua necessidade, no que se precisa, né? Então, quando a gente fala da integralidade, a gente está também falando disso, que muitas vezes as pessoas, a saúde pública é para prevenção e promoção, né? Para promoção, para prevenção, que é fundamental. Eu acho que também se trouxe uma coisa importante, que é a construção das redes, né? Das várias articulações entre os pontos de atenção. Atenção primária, hospital, atenção secundária, especialização. Então, todas essas áreas, elas têm que se relacionar
para que o sistema dê certo. E aí, não por uma questão de custo só, mas por uma questão de qualidade do serviço, o fortalecimento da atenção básica, da atenção primária, é fundamental. Porque você começa a atender de uma forma melhor. O que não significa, se você fizer só isso, adianta. Então, as pessoas têm que ter a possibilidade de acesso a qualquer ponto de atenção da rede. E aí eu trago essa questão da rede no sentido de que a gente tem que construir, juntando isso com o que você traz, que eu acho que é bem importante, da educação permanente, ou da educação em saúde. Todos os lugares que têm qualidade em serviços de saúde, eles guardam relação com algumas coisas. Então, com a formação de seus profissionais, com a utilização de protocolos clínicos, com a possibilidade de supervisão, de articulação, mas em especial com a coisa que se discutiu quando se pensou a Política Nacional de Educação Permanente, que é o encontro entre trabalhadores, usuários e gestores. É como se você fosse um pouco combinar, e a universidade também, né, como professora universitária também, dizer isso, ou seja, todas essas pessoas articuladas pensando no bem comum. O que é que a gente faz para qualificar esse sistema? E aí a gente chega no princípio da equidade, que a gente não vai dar igual a todo mundo, mas que a gente precisa dar mais a quem precisa mais. Então, também olhar essa questão, né, das necessidades diferentes entre as várias pessoas, porque existe uma diferença, né, entre o acesso, entre a questão da qualidade e da possibilidade de vida, o que a gente chama de determinantes sociais. Então, quem trabalha mais, quem viaja mais para chegar no trabalho, né? Então aí ela traz a questão dos trabalhadores, mas eu acho que a grande questão é que o SUS está aí para qualificar essa assistência. E uma das coisas que eu acho muito bonita, o professor Luiz Cecílio tem uma fala que ele diz assim, que a saúde é como se ela fosse, ela precisa estar aí para fazer com que as pessoas sejam felizes. Então é quase como se a gente fosse o meio para isso, né? Então, teoricamente, não era nem para a saúde aparecer tanto, mas assim, se eu sou uma bailarina e eu quebrei o meu joelho, a saúde precisa me ajudar a recompor essa situação para que eu volte a ser feliz, a dançar, enfim. Então, a gente precisa fazer várias coisas, se articular intersetorialmente, né, construir dispositivos que criem redes, conversar o diretor do hospital com a atenção primária, com as ONGs. Então, a gente precisa fazer uma articulação. E tudo isso não é possível na situação atual em que se pensa em congelar 20 anos de recurso para o SUS. Né? Então, a gente tem, eu comparei aqui com outros países, né? A gente tem países que gastam aí 5 mil, 6 mil dólares habitante ano, um custo per capita, para fazer da vacina ao transplante, porque o SUS faz da promoção, prevenção ao transplante, né? E a gente tem um gasto de 600 dólares. Então, é muita diferença de investimento. Temos subfinanciamento, temos, às vezes, uma gestão que poderia ser qualificada, sim, a gestão da política pública ela é fundamental, e a gente tem vários exemplos disso, mas a gente precisa melhorar o financiamento, a qualidade com uma visão, que é o bem comum e a qualidade do atendimento para as pessoas, ou seja, que as pessoas possam ser atendidas e viver suas vidas felizes, né? Eu acho que essa é a grande missão que a gente tem aí no SUS. Doutora Paula, viajando, né, por várias partes do mundo, né, para atender pessoas que realmente não têm nada, né? E você vê o sistema que nós temos aqui no país. Há muitas reclamações, a questão da dificuldade do atendimento, porém, como você vê essa relação, o atendimento da saúde, a saúde no Brasil, enquanto você atende pessoas que não têm absolutamente nada? De fato, a Organização Médicos Sem Fronteiras, ela sempre vai priorizar os locais onde houver maior necessidade. Isso é fato. E a organização, só para conhecer um pouquinho melhor, ela tem, desde o histórico dela, né, ela foi fundada por médicos e jornalistas. Então, no histórico da organização, a nossa bandeira não é só a assistência, mas também é o testemunho. Então, além da gente ir para esses lugares, a gente também tem essa obrigação de falar para o mundo o que está acontecendo, né? Seja na guerra na Síria, porque o que a gente vê na televisão é um pedacinho muito pequeno. A gente vê as imagens da destruição, a gente vê bombas, as pessoas fugindo, mas e o depois? Né? Então, eu sou psiquiatra, eu entendo muito bem essa parte quando eu ouvi o seu discurso. De fato, por exemplo, uma população inteira depois de uma guerra dessa, né? Um país que tinha até estruturas, eu não posso nem fazer comparações porque existia, não conheci, porque eu cheguei lá e já não tinha mais nada. Uma população inteira traumatizada. Então, de fato, a gente tem que ser um testemunho e falar sobre o que está acontecendo.
e levar assistência para onde realmente não existe nada. Então, às vezes eu volto dos projetos e penso, que Brasil maravilhoso, né? Claro, a gente tem muita coisa, né? Essa comparação, eu acho que a gente não pode se deixar, não estou querendo dizer que está ruim, mas a gente também não pode se deixar enganar, porque a gente volta de uma realidade tão triste, de umas situações de calamidades tão grandes, que também não pode se acomodar, né? Então, de fato, sim, se eu comparo, é claro que é melhor, né? E não precisa ser só nesses países. Acho que se a gente compara com países desenvolvidos também, porque de fato o SUS é o SUS e ele oferece para todo mundo. Se eu falar dos pilares de Médicos Sem Fronteiras, né, ele é baseado em 3 pilares também: de independência, de imparcialidade e de neutralidade. Então a gente não depende de financiamento de nenhum governo, de nenhum grupo. A gente tem essa independência de poder estar no país e atender a todos que precisam. Não tem raça, não tem cor, não tem etnia, não tem lado do conflito, chegou, vai ser atendido. É daquele país, é de algum outro país, viajou só porque soube que tinha um posto ou um hospital ali, vai ser atendido. Então, eu acho que isso também traz muita liberdade para a gente poder fazer o nosso trabalho sem ter um vínculo com nenhum lado, né, que traz a nossa independência e a nossa imparcialidade. E me lembrou um pouco dos pilares do SUS, né? Não em relação a toda essa parte política, de fato a organização é totalmente independente, para que possa ter acesso a todos, né? Doutora Karina, você acha que essa liberdade, né, porque o SUS, então, ele tem um formato e ele tem regras, tem a burocracia que é necessária para a unificação, né? Mas talvez uma liberdade, porque o Brasil é tão diferente, né? A gente pega de extremos culturais, econômicos. Você acha que uma liberdade poderia ajudar um pouco mais? Veja, eu acho que a gente vive, eu quero dizer isso ainda hoje, num Estado democrático de direito. E eu acho que o SUS, ele se constitui a partir desse pilar dentro, então ele vem do movimento, que é o movimento da reforma sanitária, que lidou, não são só gestores, né? Ali tem trabalhadores, usuários, gestores, pessoas que entendiam que aquela diferença que existia, porque antes, se você chega, alguns aqui são mais jovens, né? Mas antes você tinha que pagar pelo atendimento, ou você tinha que ser trabalhador para o INAMPS, enfim, você tem todo um movimento que diz assim, não, o SUS precisa ser de todos, que eu acho que é muito parecido, né? Então eu sou muito, como médica, eu tenho o maior carinho pelo trabalho do Médicos Sem Fronteiras. Então, eu acho que sendo um sistema que se organiza a partir de uma noção de direito, né? Então, quando você diz o SUS é dever do Estado e é um direito de todos, ele trabalha a partir do pilar da liberdade e da liberdade democrática. Agora, é claro que quando você tem, isso significam ações e políticas públicas afirmativas. Quando a gente faz um dia como o dia 7 de abril, o Dia Nacional, né, da Saúde, ou a Semana da Saúde, a gente está relembrando, dizer assim, que isso é importante. Então, é que nem a vida da gente, que nem o amor, que nem o cuidado com os filhos. Você tem que cuidar todo dia. Então, não dá para dizer, tá aí, quando o SUS foi montado, se tirou só um pedacinho. Assim, se na época ainda acho que era o governo, na época da Constituição, se tirou o artigo do financiamento. Então, a questão do financiamento, eu retomo que é algo importante. Só isso não. É você ter pessoas que estejam comprometidas, é você olhar para o bem comum, pensar no bem de todos, né? Independente de raça, credo, cor. Então, sim, a liberdade é fundamental, mas eu acredito que o SUS ele é montado a partir, né? Ele é pensado, ele é constituído a partir daí. Mas aí você tem que olhar para vulnerabilidades, para diferenças, por exemplo, de gênero que a gente tem. A gente tem uma dificuldade de acesso, nem todos os lugares o acesso é fácil. A gente tem filas, porque a gente não tem a quantidade suficiente. Então, não estou aqui dizendo que o SUS é só maravilhoso. Eu acho, sim, ele é maravilhoso, mas ele precisa muito mais. Então, a gente precisa investir mais recursos, investir mais em formação de trabalhadores, em encontro entre essas pessoas, em construção de rede, informar, em ter dispositivo. E ser menos, sim, hierárquico, e ser menos burocrático, e ser menos, é claro que processo de gestão que garantam liberdade vai qualificar, que você converse com a população, que você converse com o trabalhador. Então, você não pode, por exemplo, ter uma inauguração de unidade de saúde fechada para a população, porque o SUS é de todos, né? O SUS não tem fronteiras. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta com o programa Em Discussão Saúde de hoje, que fala sobre o Dia Mundial da Saúde, comemorado desde 1950, no dia 7 de abril. Bom, vamos falar um pouquinho sobre um projeto de lei, né, que agora é lei, do deputado Carlos Neder, que institui a Semana Estadual de Saúde. E ele conversou, falou um pouquinho do projeto, falou também do SUS. A gente vai escutar então a opinião dele. Bem, essa lei comemorativa da Semana Estadual da Saúde, eu aprovei em 2005 e a intenção foi organizar eventos por iniciativa do poder público, mas de maneira associada à participação da sociedade civil, de modo a nós chamarmos a atenção não apenas para os problemas de saúde que temos na sociedade brasileira, mas principalmente em relação à forma como se organiza o Sistema Único de Saúde, que é um sistema reconhecido mundialmente pelas suas características. É preciso ressaltar que o Sistema Único de Saúde é um sistema universal que procura garantir acesso a todos os cidadãos, independente de estarem empregados ou não, independente da sua condição financeira, independente da opinião que tenham sobre diversos temas. É preciso que todos tenham direito ao acesso ao sistema com esse caráter universal. Há outros princípios importantes também do Sistema Único de Saúde que devem ser ressaltados. Um deles é a questão da integralidade, que é você abordar o tema da saúde não só do ponto de vista assistencial, seja por parte dos médicos, enfermeiros e outros profissionais, mas também fazendo a correlação entre a questão da saúde, a questão da alimentação, da moradia, do vestuário, e são temas que muitas vezes a gente acha que não interferem na questão da qualidade da saúde e da doença, mas é um equívoco. Até porque nós sabemos que hoje uma das causas mais importantes de mortes entre jovens e adultos jovens são as chamadas causas violentas, que são agravos à saúde que decorrem do estilo de vida que nós temos na nossa sociedade. Portanto, o tema da saúde não deve ser limitado à questão de um modelo assistencial, mas ele deve ser discutido na forma de um modelo de saúde que enfatize a questão de promoção, prevenção e dos cuidados à doença também. E o SUS se propõe a dar o atendimento em todos os níveis, inclusive o atendimento mais complexo em área hospitalar, de reabilitação, o que implica na incorporação de tecnologia. Outra característica importante do SUS é a ideia da regionalização. Nem tudo deve ser feito pela União. Há uma participação crescente dos municípios na implementação desse Sistema Único de Saúde, mas é claro que ele necessita de apoio do Estado e também da União. E nós estamos discutindo cada vez mais a ideia da formação das regiões de saúde, porque nós observamos que no Pacto Federativo que temos hoje, não é suficiente a articulação entre União, Estado e município, mas nós precisamos de instâncias de governança em âmbito regional, de tal forma que boa parte das decisões possa ser tomada em âmbito regional com a participação da Secretaria de Estado da Saúde, de outras secretarias que atuam em políticas sociais, com a participação de prefeituras, de câmaras municipais e de lideranças da sociedade civil. Uma terceira ou quarta característica é a questão da participação da população. Eu sou autor da lei dos conselhos gestores no município de São Paulo, que são conselhos paritários, em que metade da representação é formada por usuários e a outra metade é dividida entre representantes de trabalhadores e também dos gestores. Nós queremos que cada vez mais esses conselhos de gestão compartilhada, de cogestão, tenham um papel fundamental, tanto no planejamento das políticas sociais e de saúde, como também na definição de prioridades e no acompanhamento dos gastos públicos. Infelizmente, o que a gente observa hoje é que há um subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, porque um sistema universal como o SUS, isso também vale para o Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, ou mesmo o debate sobre a Previdência Social, os três dentro da ideia da Seguridade Social, isso exige um financiamento condizente com esse desafio de fazer sistemas universais. E há hoje um embate
com esta ideia de sistemas universais. Há quem defenda que essas políticas devam estar cada vez mais focalizadas, destinadas aos desvalidos e às pessoas que não têm recursos, e não a setores médios da sociedade. Entretanto, nós achamos isso um equívoco. Nós achamos que tão importante quanto atender aquele que está desempregado, aposentado, que está no mercado informal do trabalho, é também nós atendermos os setores médios e outros setores da sociedade que têm capacidade de vocalização, de fazer a defesa do Sistema Único de Saúde e de outros sistemas universais. Uma outra situação que nós enfrentamos é tentarem acabar com a vinculação de receitas. Nós defendemos a vinculação de receita tanto para as universidades públicas, como é o caso das universidades estaduais em São Paulo, defendemos também, como é o caso da FAPESP, na área de ciência, tecnologia e inovação, mas também foi uma luta árdua para nós termos patamares mínimos de gastos, por exemplo, na área da saúde, de 15% nos municípios, de 12% em âmbito estadual e também um percentual mínimo a ser cumprido em âmbito da União. Infelizmente, com o advento da Emenda Constitucional 95, nós vimos que agora estão trabalhando com a ideia do teto de gasto e não o piso de gasto. Então, no momento em que se comemora o Dia Mundial da Saúde, em que nós temos as ações relacionadas à Semana Estadual da Saúde, nós queremos aqui fazer a defesa de um sistema público, gratuito, de qualidade, que é o Sistema Único de Saúde, financiado com recursos dos impostos, das contribuições sociais, mas é preciso também fazer a defesa das suas diretrizes e dos seus princípios, para que ele não acabe sendo comprometido exatamente na sua essência, que é a garantia da universalidade, da integralidade das ações, da descentralização, da participação e da vinculação de receitas para que o SUS não fique à míngua ou que a população não seja restrita nos seus direitos de cidadania. O deputado falou vários aspectos do tema desse ano, né, que é saúde para todos. E eu acho que saúde para todos e de todas as maneiras, né, porque é para alcançar toda a população, mas não é, a gente vê muito a questão da saúde, só o cuidado, o atendimento, a medicação, mas tem prevenção, a recuperação, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso, porque a saúde não é só um atendimento emergencial, mas ele tem todo o aspecto da vida, né? Acho que mesmo a questão de estar só vinculado a um equipamento de saúde. Quando você toma isso aqui, a saúde está aqui. Porque se essa água não for pela vigilância sanitária, você não está. Então muita gente diz, eu não uso o SUS. Você usa todos os dias. O esgoto, você usa, né? Então tem uma coisa que a gente não tem noção. Quando o deputado Néder fala em relação, que é uma das coisas que a gente sempre brigou dentro da estrutura do SUS, que são os conselhos de saúde, seja a nível nacional, estadual ou municipal, e aqui especificamente em São Bernardo, a gente tem os conselhos gestores de saúde das unidades. E aí você tem lá toda a integração das três fatias, que é o usuário, o trabalhador e o gestor. E ali você consegue. Hoje eu vim de uma plenária num CAPS álcool e droga. Tinham 70 pessoas. 70 pessoas fazendo uso. E fomos discutir o quê? O controle social e o SUS. Eu saí de lá enriquecida. Entendeu? Porque o aprendizado que eu tive nesse momento, do quanto é importante ter um conselho gestor na unidade, o quanto é valorizar o que aquela pessoa está lá, aquele cidadão pode trazer para melhorar. E as ideias foram inúmeras, mesmo dentro, e apontando que existe muita dificuldade, como a doutora Karina falou, né? Então, os conselhos gestores, eles têm dado esse suporte. E em cima dos conselhos gestores, o que a gente tem feito? Nós temos 2 outros espaços que aí você interage todos, que são plenárias que a gente tem de saúde. Plenária municipal e plenária estadual de saúde, a nível de estado. Em que você discute toda a problemática, todo o que a gente quer, o que a gente precisa, o que vamos encaminhar. E aí o principal que os conselhos gestores trazem é, nós não estamos sozinhos. E esse é o respeito.
A dificuldade que nós temos no estado de São Paulo, com os governos que estão aí, o mesmo governo, né, há um bom tempo, eles não vê necessidade do controle social, não vê necessidade de montar os conselhos gestores nas unidades. Tanto é que nos hospitais aqui em São Paulo nós temos 2 conselhos. Manda aqui há pouco tempo o Penteado. E temos no DST AIDS, conselho gestor, gerindo e cobrando, fiscalizando e, né, porque os conselhos gestores são deliberativos. Eles deliberam, veem qual é a necessidade e não é só a unidade de saúde. E aí é conselheiro, não importa se você é trabalhador, usuário, gestor. Você está no papel de conselheiro e aí você vai brigar por tudo que está em volta. Se falou, a doutora Carneia falou muito essa questão da diversidade do SUS, né? A universalidade, e como ela tem. No município de São Paulo você encontra de tudo que você possa imaginar desse Brasil afora. E cada região de São Paulo, quando você começa, enquanto sindicato, a gente tem muito essa facilidade de rodar todo o município e o estado, conhecer as realidades locais. E você sentir que cada uma tem uma especificidade. Cada uma tem uma necessidade premente, né? E a admiração pelo médico Sem Fronteiras é muito grande, porque a gente fala, olha, lá não tem recurso. E aqui a gente ainda tem um pouco. Sabe por que a gente tem uma estrutura? Porque a gente tem uma casinha que a gente se abriga, vai lá e oferece o serviço. E pegando sempre assim, não é o serviço que eu ofereço. É o serviço que está sendo necessário naquele momento para quem nos procura enquanto trabalhador, né? Então, a dificuldade maior que a gente tem a nível de Estado é isso, é não respeitar esse espaço do controle social. É não, por exemplo, quando nós cobramos políticas públicas, quando nós pedimos assim, olha, gastou quanto, onde, como é que foi? Veio o repasse? Não, mas para que vocês querem saber disso? Nós precisamos saber, porque está precisando aqui e não está precisando lá. Doutora Paula? Continuando nessa linha, não, imagina, ia ser algo parecido também. Né? Porque nos nossos projetos, em cada país, a gente sempre tem um contato muito próximo com os líderes da comunidade. Para entender a cultura, para conseguir se encaixar, mas também para entender as necessidades, né? Então, não adianta você montar o seu posto de saúde e as pessoas não poderem chegar porque tem uma outra lacuna, que é o transporte. Então, a gente realmente tem, da comunidade que vem a maioria do nosso entendimento, a maior parte do nosso entendimento de como a gente contribui, porque não adianta fazer algo que já está sendo feito. A gente procura realmente onde estão as lacunas. Se é no transporte, já existe um posto local, já existe um hospital, vamos ajudar no transporte. Né? Então, é claro que é mais simples dizer, não é um país inteiro, né? Mas acho que demonstra, e eu consigo entender bastante, isso da necessidade mesmo do contato próximo com a comunidade, porque quem vai realmente te dizer o que está precisando, né? Eu acho que, pensando na sua pergunta, no que você trouxe e o que as meninas estão trazendo aqui, acho que primeiro a gente tem que trazer aquele conceito de que toda vida vale a pena, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental e importante quando você olha para o SUS. Então, a gente precisa estar junto e ajudar a ter saúde a mulher que é vítima de violência na sua casa, no seu espaço doméstico. A gente precisa estar junto das pessoas que, por algum motivo, saíram de casa e estão em situação de rua, né? As pessoas que usam crack ou outras drogas. Então, como é que a gente faz para olhar para essas pessoas e entender que a vida de todo mundo vale a pena nesse sentido? Como é que a gente trabalha de um jeito mais intersetorial e mais articulado com as várias políticas públicas que garantam um pouco, acho que o que o Néder veio trazendo ali. Então, saúde é tudo, saúde é moradia, saúde é educação, saúde é amor, né? Saúde é esporte, é você poder, como ela falou pra gente, né? O SUS e a política pública que a gente tem defendido, ela está em todo lugar, ela está na água que a gente bebe, ela está no restaurante que a gente vai, você tem a vigilância sanitária, então todos nós usamos no Brasil o SUS. E aí eu acho que tem um outro conceito que é importante, pegando um pouco a questão da regionalização, que o deputado Néder trouxe, que é o olhar da micropolítica do cuidado em saúde, né? Um termo que tem se utilizado bastante,
onde você entende que talvez mais perto, quanto mais perto você estiver, e se articulando com aquelas pessoas que entendem essa realidade, que vão entender como é que é a educação ali, como é que é a questão sanitária, como que se lida com a violência, outras, né, também, violência que a gente tem visto, enfim. Como é que você consegue trabalhar ali as necessidades de saúde de um ponto de vista mais amplo, né, dessa população, e por isso as políticas públicas elas têm que ser afirmativas e olhadas dessa forma. E aí sim, da prevenção, da promoção, de você garantir espaço de caminhada, um clube, um CEL que trabalha com as crianças, como é que você usa, sei lá, a piscina, a educação, como é que você olha para a dengue, por exemplo, né? Que é uma das questões que a gente tem, a questão do Aedes aegypti está dentro das casas. Sim. Ela não é só uma responsabilidade, é responsabilidade nossa. Então, se a gente se junta todo mundo e consegue olhar para isso, e essa questão de que as pessoas implicadas, que é essa questão da micropolítica, do cuidado, quanto mais junto, quanto mais envolvido com aquilo, você consegue pensar e usar os recursos da melhor forma, dividindo isso com a população, com o trabalhador, e a gestão, que, claro, tem um conhecimento específico para dizer se aquilo é possível ou não, ou como é que isso se faz junto. A gente acompanha um pouco a atuação até do deputado Carlos Neder, um médico, né? Então ele já tem um conhecimento da causa mesmo. Além disso, a gente participa de várias audiências públicas, né? Que também é um momento de que a população consegue trazer, não só a população, mas especialistas, outros agentes conseguem trazer. Então, na verdade, o que necessita, assim, já que nós temos um sistema bem trabalhado, né, bem estruturado, pelo menos, bem pensado, seria ouvir a população, realmente saber o que cada um precisa dentro do seu espaço, do seu bairro, da sua cidade. Isso é... Acho que essa é uma das questões. Sim, essa é uma questão importante, mas não é só isso. A gente precisa de financiamento. A gente precisa desse financiamento ser utilizado de uma forma responsável. O financiamento, né? É uma grande questão, né, acho que é uma grande questão, grande questão. A gente não tem, é como se eu programasse uma super viagem, pensasse todos os lugares que eu vou, tudo que eu vou fazer, eu não tivesse dinheiro para fazer isso. Então, você não vai conseguir fazer. Então, o dinheiro é importante, o financiamento é importante. Mas, além do financiamento, é como você usa esse recurso. Como é que você faz uma gestão de qualidade que é possível? Então, a gente tem várias... o momento que a gente criou, por exemplo, eu fui coordenadora regional de saúde de uma região no município de São Paulo. E a gente conseguiu, no período de 3 meses, com o encontro de um espaço que a gente chamou lá do Fórum de Redes da região sudeste do município, onde a gente encontrava os diretores de hospital, as pessoas que coordenavam a atenção básica, o privado que estava lá, que era contratualizado também, as organizações sociais que, enfim, faziam parte daquele processo. Então, a gente fez uma discussão muito grande e, por exemplo, a colestectomia, que é a cirurgia de vesícula, quando eu cheguei lá na gestão, ela tinha 3 anos de espera. Com uma discussão, a partir dessa articulação, colocar dentro do sistema de regulação e tal, a gente conseguiu diminuir sem usar exatamente nenhum recurso a mais, mas os recursos muitos já que existiam, a diminuição da fila de 3 anos para 6 meses. Esses foram ganhos, isso saiu na Folha de São Paulo, enfim. A gente tem capítulo de livro demonstrando isso. Então, não só a minha, mas várias experiências de gestão, você vai qualificando aquilo, vai discutindo junto com quem se está fazendo. Então, essa questão da construção das redes articuladas e com a participação da população, além do financiamento, sim, é muito importante. E qualificar esse cuidado, né? Trazer a tecnologia as várias formas, o conhecimento, não a tecnologia leve, a tecnologia mais dura. Então, como é que você vai garantindo essa participação? Então, é muita coisa que precisa para o SUS melhorar, né? Senão, se a gente disser, está tudo pronto, não. Mas a gente tem um sistema de saúde pensado que eu acho que é o sistema de saúde mais bonito do mundo. Agora, que precisa de financiamento, que precisa de cuidado, que precisa não ter corrupção, que precisa ter uma gestão compartilhada, intersetorial, enfim, são muitas necessidades. Os recursos, eles precisavam... qual é a necessidade real hoje? O que nós temos de recurso e qual é a necessidade? Na verdade, a gente tem, como eu falei para você pega, por exemplo, o Reino Unido, a Inglaterra, você pega o Canadá, se usa algo em torno de 5 a 6 mil dólares per capita, por habitante ano, para fazer da prevenção, da vacina ao transplante, porque o Brasil, todo o transplante é feito pelo SUS, né? A gente tem, e você tem a complementaridade do setor privado também.
mas você garantir que esses recursos eles se ampliassem, porque hoje a gente tem em torno de 600, né, é muito menos, então ampliar o recurso, mas também garantir a forma de aplicação desse recurso. Então, a participação popular serve para isso, garantir a utilização de protocolos e cuidados clínicos é uma coisa que é bacana, porque você não vai comprar medicamento que já demonstra que não faz. A gente hoje usa estatina no Brasil de um jeito absurdo, e tem vários estudos que mostram que não tem necessidade disso, você não muda a mortalidade, você não muda o adoecimento das pessoas. Então, você poder qualificar de várias formas esse sistema, né? E tratar ele do jeito que ele é, que eu acho que é um sistema que é um dever do Estado e é direito de todos. Então, essa coisa que eu acho que o Néder traz um pouco, de não dizer, isso é para pobre, isso é... Porque todos nós precisamos e usamos o SUS, e a gente não sabe como vai ser. Eu espero que a gente nunca tenha que dizer o que foi o SUS, eu acho que a gente tem que dizer o que é e o que precisa ser, precisa melhorar, e não olhar para trás lamentando, porque sofre todo mundo, quem tem convênio ou quem não tem. Não é só, as pessoas às vezes acham, não, eu tenho meu convênio, eu não preciso disso. Todo mundo precisa do SUS. O SUS tem no Brasil uma importância que às vezes a fluoretação da água, por exemplo, quem é mais velho tinha um monte de cárie. Hoje dá uma olhada nos meninos e meninas jovens, eles não têm mais cárie, eles têm que ter mais isso. Isso é uma ação de saúde pública, de uma área que não é médica, eu sou médica, mas uma área de saúde bucal e outras coisas que você adoece menos. A diminuição da mortalidade infantil no Brasil, de lá para cá, a gente tem uma mortalidade de quase 50, hoje não é 15 por mil nascidos vivos. Então, a gente tem indicadores que demonstram, né? Esse respeito. Eu acho que assim, o que você está colocando é extremamente importante, porque quando a gente para refletir o que a gente conseguiu até agora, só dá vontade de conseguir mais, porque a gente fala, nós podemos, né? E se a gente pode, eu acho que assim, quando a gente tem o vertente dos usuários, e aí o usuário, eu quero colocar também, mesmo trabalhador, a questão do pessoal das universidades, que tem algumas que estão trazendo desde a sua formação inicial. A gente conhece um trabalho na Faculdade de Medicina de Botucatu, que é extremamente rico e que pouco se fala. Desde o primeiro ano do curso de medicina, esse estudante já vai para a rede, vai conhecer a rede que ele vai ter, porque a gente sempre briga por uma formação universitária dentro do SUS, os médicos do Programa de Saúde da Família, né? Que o Médico Sem Fronteira praticamente tem que fazer tudo isso, né? E aqui a gente não tinha essa formação, hoje a gente já tem um pouco mais. E o olhar, quando você traz os mais médicos a nível, principalmente o pessoal formado em Cuba, o que veio trazer para a gente? Você não precisa tanto de medicação, você precisa ser ouvido, você precisa fazer assim, aí eu vou apanhar de algumas pessoas, né? Mas assim, a maneira de atender, o atendimento modificou e ajudou a modificar o nosso profissional, que ainda está enraizado em algumas. E eu não estou falando só do médico, eu estou falando de toda a equipe que dá assistência. Como é que você tem? Às vezes você ouvindo uma palavra a mais, não é tão bem uma saúde, precisava ser ouvido, precisava, né? Aí eu estou puxando um pouco o Serginho para a questão da saúde mental, né? Dentro da minha formação. Mas o acesso, né? O acesso, como é que é? E você trocar com esses campos, porque às vezes ficava meio estanque o campo universitário, a prática do dia a dia, e a gente tem brigado muito, tem trazido o hospital universitário, o HU trouxe para a gente uma vivência com aquele pessoal, né, dentro da plenária municipal e estadual de saúde, que a gente, precisamos cuidar desse jeito, podemos olhar desse jeito. E são pessoal bem jovem, né, porque a gente já está chegando lá, né, mas pela qualidade de atendimento que a gente tem, estamos conseguindo caminhar um pouquinho mais perante a vida. Mas eu acho que assim, uma das coisas que a gente enfoca muito, e aí vocês me permitem, é a questão da saúde do trabalhador. Não existe a linhagem de você dar uma qualidade de vida, não só a educação continuada e permanente, mas a qualidade como nos nossos ambientes de trabalho, né? Nós temos uma coisa que é, vamos dizer assim, entre aspas, um mal do século, que é o assédio moral. Ele é permanentemente em quase todas as ações. Ela não encontra
no médico, porque lá não tem como encontrar, é o que tem que ser feito, né? E a gente encontra muito essa questão. E isso para nós é o nosso dia a dia. O meu bom ou mau humor para um atendimento, um acolhimento, eu vou ter que estar pensando na saúde. Muito obrigada, então, pela presença Obrigada, de todos. obrigada. O assunto é vasto, tem que marcar um outro programa para falar tantas partes, porque saúde não é só hospital. Né? A gente conseguiu ver aqui que são várias vertentes. Então, o nosso programa em Discussão Saúde fica por aqui. A gente se encontra no próximo. Tchau, tchau. Passado.